Gravar então. Amém. Glória a Deus, graça e paz. É um prazer, né, estar participando dessa live com as irmãs. Como eu me apresentei, né, meu nome é Ednildo, sou de Santo Estevão, Bahia. E eu fui pega de surpresa hoje. Como assim? A irmã me fez um convite, para pregar na live de libertação. Aí eu meditei, preparei todo o esboço. E quando é hoje, eu vejo como é que eu posso dizer o título, né? Que veio uma mensagem muito maravilhosa. Eu falei, não, senhor, eu vou pregar em cima do título, que é maravilhoso. Que fala sobre 1 Samuel, capítulo 2 e o versículo 4. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. E eu falei, não, Deus, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar porque essa palavra me fez refletir sobre a minha vida, sobre o que Deus fez na minha vida. E eu confesso para as irmãs, eu não sou pregadora, mas eu fiz um voto com o Senhor. Ana aqui fez um voto. Eu fiz um voto com o Senhor de levar a sua palavra. Ah, porque eu sei, não sei. Eu não sei. Mas cada dia nós estamos aqui para aprender com o Espírito Santo. E certa feita, eu falei com o Senhor, Deus, eu não vou mais ministrar, eu não vou mais pregar por conta da dificuldade, por conta dos levantes, por conta das barreiras que surgiam. E o que aconteceu ao falar isso com o Senhor? Veio coisas sobre a minha vida, sobre o meu filho, principalmente sobre o meu filho, que me fez fazer um voto com o Senhor. Eu falei, Deus, eu posso dizer que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma, porque o Senhor fez isso na minha vida, o Senhor fez isso no meu lar. E o Senhor muda caráter. Tem coisa, amados, que é, se eu não for fazer, Deus manda alguém, porque a própria palavra do Senhor diz que se os santos, se os seus não clamarem, as pedras vão clamar. Então, tem coisa que se eu não for, Deus manda alguém. Mas tem coisa que Deus quer que eu vá. Tem coisa que Deus quer que você vá. E mistérios do Senhor não se explica. O poder do Senhor não se explica. O chamado de Deus não se explica. E eu meditando aqui, me fez refletir isso, o chamado, o voto. E eu me vi numa situação que me fez fazer um voto. Eu falei, Deus, eu não vou rejeitar um convite para falar de ti, né? Para falar de Deus. É fácil falar de Deus. Como assim falar de Deus? Nós vamos falar o que Ele é para nós, o que Ele faz na nossa vida, o que Ele faz na vida do nosso próximo. Falar de alguém, da vida de alguém, né? É outra coisa fácil, mas falar do que Deus é, do que Deus faz na sua vida, é algo extraordinário. Que você vai falar, você simplesmente você vai pregar o que você vive. E se você vive, louvado seja o santo nome do Senhor. O nome do Senhor será glorificado, porque tem experiências que não têm explicação. E eu meditando aqui nessa palavra, eu vi uma mulher que todo ano diz assim a palavra do Senhor, subia ela, seu esposo e a outra esposa do seu esposo a adorar o Senhor. E diz assim a palavra, como nós já conhecemos essa palavra, que Eucana, ele levava suas duas esposas para adorar o Senhor. E Ana era frustrada, como diz a palavra, amargurada, triste. Por quê? Porque ela queria a realização de um grande sonho. E esse sonho parecia ser impossível. Por que parecia ser impossível? Quando você trava uma luta, uma batalha,
Luta não, vou dizer assim, quando você é provado. Porque luta são aquelas coisas que nós escolhemos, decidimos e fazemos. E provas são aquelas coisas que Deus permite para fortalecer a nossa fé. Então, o caso de Ana não foi luta, foi prova. Diz a palavra do Senhor que foi Deus que cerrou a madre dela. Então, se Deus cerrou a madre dela, então era Deus provando ela para fortalecer a fé dela e a nossa fé hoje, para termos como exemplo o que Deus pode fazer, o sobrenatural. E diz a palavra que Deus cerrou a madre dela. E ela passava por esse momento de prova e ainda tinha, né, a Penina, que tinha filhos, e que diz assim, que atribulava ela, criticava ela por não ter filhos. Mas Elcana amava Ana, não porque ela, como é que eu posso dizer? Mesmo sem ela gerar, ele amava ela. Diz assim a palavra do Senhor, que ele falou assim, por que se encontra triste, Ana? Eu não sou mais para ti do que 10 filhos, mas a alegria dela era ter aquele filho. E diz assim a palavra do Senhor que ela foi até o templo do Senhor e se prostrou diante do Senhor, adorou ao Senhor, orou ao Senhor, pedindo ao Senhor Deus um filho. E ela fez um voto. Ela fez um voto pedindo ao Senhor que ele desse um filho varão, um menino homem. E se Deus o desse, um varão, ela iria oferecer ao Senhor por todos os dias da sua vida em gratidão a Deus. E diz assim a palavra que o Senhor concedeu. E ela estava orando ao Senhor, muito amargurada, muito triste, como diz a palavra, muito triste, muito angustiada. E as palavras não saíam. Quantas das vezes nós estamos tão angustiados, tão provados, porque a palavra do Senhor diz que nada. E assim estava ela, né, angustiada, chorando nos pés do Senhor. E tem momento que passamos e não sabemos como expressar para Deus. E só sai lágrimas. Os nossos pensamentos vai além. E só conversamos com Deus em lágrimas. E assim estava ela, gemendo diante do Senhor. E o seu gemido chegou de aos ouvidos do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor, que quando ela estava ali, batendo seus lábios, porque não tinha palavras, a dor, a amargura era tão tremenda que não conseguia expressar palavras. E o profeta Eli se encontrava ali naquele lugar, próximo ao altar, e olha para aquela mulher e questiona com ela por que que ela se encontrava embriagada. E ela simplesmente se expressou dizendo: Não, meu Senhor, eu não me encontro embriagada. Eu sou simplesmente uma mulher atribulada de espírito. E o que me chama a atenção, amados, é que o Senhor Deus, ele é tão sábio em tudo que ele faz, que ele nos ensina através de uma história vivida há anos atrás. Quem sabe eu, quem sabe você, estivesse na casa do Senhor orando, e um homem de Deus, uma mulher de Deus, até mesmo o nosso pastor, não nos compreendesse e chegasse para nós e falasse conosco que a forma que nós estávamos orando estava incomodando ou até mesmo era algo diferenciado que não condizia com o que eles estavam acostumados a ver e ouvir.
como nós iríamos se sentir. E assim aquela mulher se expressou de uma forma simples, humilde, e respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada. E quem sabe hoje, como seria a nossa natureza hoje para chegar diante do homem de Deus e responder, se formos questionados da forma que nós estamos nos derramando diante do Senhor? E o que me chama a atenção foi que, para Ana conseguir a tão esperada busca, a tão esperada vitória dela, ela teve uma dessas qualidades. São três qualidades que eu vi na Ana que nós devemos ter. Ela teve a humildade no responder. Ela foi humilde ao responder ao homem de Deus. A gente vê isso no versículo 15, que ela responde dizendo: Não, não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nós vemos isso no versículo 5, 15, que ela responde com humildade. Ela não partiu para se justificar. Ela não partiu para mostrar que Deus era na vida dela. Ela não quis mostrar qual era a capacidade que ela tinha. Ela simplesmente falou: sou eu atribulada, porque ela já tinha falado tudo com Deus. Ela já tinha se expressado para Deus. Ela não tinha força para falar com suas palavras, mas os seus lábios batiam e o Senhor recebia o seu gemido. E o seu gemido chegou diante dos ouvidos do Senhor, porque ela teve humildade. E outra coisa E outra importante nós vamos ver no versículo 3, ela buscou. Nós temos que ter busca, nós temos que buscar a vitória, nós temos que buscar. Aqui é uma live de libertação. E nós temos que ter busca, fazer voto de busca, temos que buscar. Para conseguir aquela vitória, ela buscou, ela perseverou. Nós vamos ver a perseverança dela no versículo 12. Ela perseverou, ela não desistiu. Olha o que a palavra diz: que Eucana levava ela e Penina e seus filhos todos os anos. Não foi só um dia, não foi só um ano, não foi só um mês. Foi todos os anos. Olha a perseverança, olha a busca dessa mulher. Todos os anos eles subiam até o templo para adorar o Senhor. E todos os anos era a mesma angústia. Mas nesse dia ela fez algo diferente, que nós temos que fazer algo diferente para atrair a atenção de Deus para nós. E o que foi que ela fez de diferente? Ela fez um voto, e tem coisas em nossas vidas que nós vamos conseguir a vitória, a resposta, de acordo à nossa busca, à nossa perseverança e à nossa humildade. Ei, e ela foi humilde, ela foi perseverante e ela buscou ao Senhor. Ela chorou. E muitas das vezes hoje nós queremos, a primeira coisa que nós fazemos quando nós enfrentamos uma barreira ou quando nós estamos passando por um processo de prova ou por um processo de luta, porque querendo ou não, muitas das vezes nós tomamos atitude sem consultar o Senhor e vem a consequência, que é onde entra a luta. Mas tem momentos de prova ou de luta que nós vamos logo pedir socorro, oração a alguém, alguém que nós confiamos, alguém que nós sabemos que Deus usa, alguém próximo a nós, ou até mesmo no nosso grupo de oração. Nós vamos logo expressar: tome, abrace comigo essa causa, enquanto Deus quer que você simplesmente faz o quê? Busca, persevera, seja humilde, reconheça que quem é que pode fazer? Quem é que pode fazer? É Deus que pode fazer. É Ele que tem o poder. É Ele que sonda, é Ele que tudo conhece, é Ele que vai além das nossas possibilidades. E Ana, ela buscou, ela conseguiu, e aí ela vem, diz assim a palavra do Senhor, com um cântico, reconhecendo a fidelidade do Senhor. Será que nós estamos reconhecendo a fidelidade do Senhor? Será que nós estamos dando honra e glória àquele que é devido?
pelos seus feitos, pela sua bondade, pela sua infinita misericórdia para conosco. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ana aqui, ela orou pedindo ao Senhor um filho. Ela gemeu, ela fez um voto. E logo no início eu falei de um voto que eu fiz ao Senhor, de não deixar de ministrar a palavra, mesmo de não ter o conhecimento que muitos têm, mesmo que não ter as letras que muitos têm. Porque a palavra do Senhor diz, nós vamos ver isso lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 8. Jesus ali com os escribas e os fariseus. Jesus, na sua simplicidade, na sua humildade, ele dá um show de sabedoria. E Jesus, ele estava pregando, falando, ensinando, foi para quem? Para aqueles que conheciam as escrituras, para quem conhecia a lei. Mas não adianta conhecer toda a palavra, toda a escritura. Conhecer a palavra é uma coisa, mas conhecer o dono da palavra, é totalmente diferente. Porque quem anda com o dono da palavra, faz a diferença. É diferente, tem unção, tem transformação em todo o proceder. Não é simplesmente louvado seja o santo nome do Senhor. O conhecer é andar com o dono da palavra. E nós vemos isso lá em João 8, Jesus ali dando um exemplo, mostrando ali para os doutores, e ele, louvado seja o santo nome do Senhor, é que liberta, é ele que salva, louvado seja o santo nome do Senhor. Ele é o caminho, a verdade, ele é a vida. E quem anda com ele, louvado seja o santo nome do Senhor, tem resposta. E Deus não deixa os seus confundidos nem enganados. Ana aqui, ela chorou pedindo ao Senhor um filho. E eu chorei, eu gemi por um filho que o Senhor já me deu, né? E um filho que eu tenho. E o Senhor Deus, ele falou comigo, aonde eu fosse, era para me contar esse testemunho. Eu vou resumir porque é um testemunho muito grande. Deus queria. O Senhor, ele permitiu uma enfermidade chamada púrpura na vida do meu filho. Ele com 7 anos de idade, quando eu fui ver o corpinho dele cheio de hematomas. E eu perguntei para ele o que foi isso, porque tinha uns priminhos brincando com os primos. Eu perguntei, ele não soube. Eu perguntei para todo mundo que estava ao redor, pensei que tinha brigado, mas não tinha brigado. Quando eu vi, foi um hematoma, e no dia seguinte eu levei o médico, fez uma bateria de exame, e nem os médicos descobriram o que a criança tinha. E foi uma queda de plaqueta, aonde levou uma enfermidade autoimune. E praticamente os médicos me desenganou. Né? Desenganou, na verdade, o meu filho desenganou. E tinha que passar por um processo de cirurgia para viver só mais um pouquinho. Falou, tem que fazer uma cirurgia para retirar o baço, para ver quanto tempo ele aguenta. E para fazer essa cirurgia, as plaquetas tinham que subir, mas só que as plaquetas normal é de 150 para cima. E as plaquetas dele estavam em 3.000. 3. E o médico, quando pegava o laudo, ele falava, esse paciente não existe mais. Esse paciente aqui não tem como sobreviver. Mas só que a criança estava na frente dele, o Senhor faz essas coisas. E ali ele tinha 7 anos, hoje, para a glória do Senhor, ele já está com 13 anos. E eu fiz um voto com o Senhor. Eu falei, Senhor, essa criança é tão boa, é tão pura, é tão doce, que o Senhor não quer deixar ele aqui nessa terra. E o que a gente nos prega, a gente nos pega, na verdade, nas nossas próprias palavras. Eu sempre ensinei para os meus filhos, olha, nunca se negue a Jesus.
Jesus é nossa prioridade. Se alguém chegar para você e falar, vou matar seu pai, sua mãe, para você negar Jesus, você vai dizer, pode matar, porque Jesus eu não nego. Porque se chegar para mim dizendo que vai levar vocês, eu vou dizer, leve, porque Jesus eu não nego. Assim é ensinado. E eu acho que o Senhor me pegou nessas palavras. E essa criança, muito doce, ele pequenininho, eu fazendo comida, ele pegava um machucadorzinho de tempero e começava a cantar, dizendo, Deus, mamãe, quando eu crescer, eu vou ser um poeta para Jesus. E adorava, e pregava, tinha sonho profético. E ele cresceu assim, adorando ao Senhor. E quando ele chegou dos 7 anos, foi cometida essa enfermidade, e eu estava na fuga, dizendo que eu não ia fazer para o Senhor o que ele me chamou para fazer. E às vezes, não é que o Senhor castiga, o Senhor permite, o Senhor nos toca na nossa fragilidade. E o Senhor tocou na fragilidade. E eu falei assim, Deus, ele é tão bom, se o Senhor quiser levar, só me prepara. Só não me deixe murmurar nem pecar contra o Senhor, ele é teu. O Senhor prometeu que ia me dar, e o Senhor quer levar, o Senhor leva. Só me prepare. E foi 3 anos de batalha, de médico, de internação, e aquela coisa toda, eu estou resumindo, porque é muito grande, e foi algo maravilhoso que o Senhor fez. Pela medicina estava desenganado, mas para o Senhor, ele é dono da vida, ele nos formou do barro. E por que ele não pode mudar uma praqueta? Por que ele não pode? Ele pode todas as coisas. E eu fiz um voto ao Senhor, Senhor, eu vou orar. Enquanto esse menino tiver vida, eu vou orar pela vida dele todos os dias. E eu tenho pregado que o Senhor é minha prioridade. Eu tenho que provar para o Senhor aquilo que eu tenho falado. Então, todos os dias, Senhor, o meu primeiro horário é agradecer, engrandecer o teu santo nome, é contar e cantar as tuas benevolências. E eu comecei a fazer esse propósito, mas na esperança de que o Senhor estava me preparando para levar meu filho. Ei, mandarabashuri merecamandaça. E eu comecei a orar e essa enfermidade veio, ele estava com 7 aninhos. E 2 anos de tratamento veio a pandemia. E quando veio a pandemia, eu moro em Santo Estevão e ele é atendido em Salvador. Toda semana tinha que estar em Salvador para fazer um procedimento. E foi um processo muito, muito, muito difícil. Deus já começou trabalhando logo do início, que tinha uma medicação que ele tinha que tomar, e era muito cara. E logo de início, os médicos se assustaram que conseguiram pelo governo. Eu costumo dizer que no corpo dele tem 3 carros zero de medicação. E foi Deus que preparou. Tudo Deus preparou. E eu fiz o voto com o Senhor que eu ia orar por ele, mas na esperança de que Deus estava preparando ele para levar, porque ele é um menino muito puro, muito doce, muito amigável. E nesse processo de pandemia, eu recebia convite para estar ministrando. E eu não deixava de ministrar. É porque eu sei não, tem que mandar. Mas eu sei que o Senhor sabe, eu sei que o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habita em ti, ele coloca a palavra nos teus lábios e leva além das nossas possibilidades. Às vezes, eu falar Jesus salva, cura e liberta, já liberta alguém. Às vezes, eu falar Jesus te ama, já livra uma alma da morte. Porque o amor é que faz a diferença. O amor de Cristo é que salva, é que cura, é que transforma. E nessa trajetória, eu comecei a receber alguns convites, eu não sei o que aconteceu, que eu fiquei com algo na garganta e eu não conseguia falar. E tinha um pastor que ele me chamava sempre para estar ministrando e eu tinha despachado 3 convites dele. E certa feita começou as aulas, eu fui na rua comprar o sapatinho dele, porque ele não podia ter contato com ninguém. Ele ficou 3 anos antes da pandemia, já estava em quarentena, 3 anos em quarentena. E o Senhor não podia chegar ninguém perto dele, eu não recebia visita na minha casa, eu não recebia ninguém na minha casa. E desde antes da pandemia. E eu fui comprar o sapatinho dele. E no meio do caminho, eu passava na frente do trabalho desse pastor. Eu falei assim com minha irmã, vamos passar para o outro lado, porque esse pastor vai me ver, vai me chamar de novo, e vai ser a 4ª vez que ele vai me chamar para pregar. E se ele me chamar para pregar, eu vou dizer que não posso, porque eu não consigo falar direito. E ele vai dizer, essa irmã está com algum problema, essa irmã não está com a vida no altar. E eu passei para o outro lado, comprei o sapato e voltei. Só que na volta, eu esqueci que eu tinha que voltar pelo mesmo lugar. E quando eu estou passando, Oramaço, me decarga, quando eu vejo, eu estou em cima do irmão, na frente do trabalho desse irmão. E ele aponta o dedo do profeta para mim e fala: olha, tem algo, tem um propósito que você está orando, tem um voto que você fez com Deus, hoje Deus te responde.
E você vai contar testemunho onde tu for. E eu estava crente que no meio desse processo todo que eu estava passando, era uma porta de emprego que Deus estava abrindo para o meu esposo. Mas não era a porta, era a cura do meu filho. E quando eu chego em casa, eu pego a medicação dele, que ele tinha que tomar uma pílula todos os dias, só para manter a, as plaquetas. E mesmo assim, não mantinha. E quando eu pego a medicação, filho, como a gente saiu cedo, vamos tomar um remédio? Ele falou, ele fez uma cara. Quando eu olho para a medicação estava intacta. Eu falei, filho, já era para estar acabando. Você não está tomando remédio, não? Ele falou, não, mãe, está ruim na minha boca. E quando eu olho, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a roupinha dele todinho para olhar se tinha hematomas no corpo. Porque se ele ficasse um dia sem tomar medicação, tinha hematoma no corpo. E quando eu olhei o corpinho dele, não tinha nenhum hematoma. E eu falei, meu filho, tu não tá tomando? Ele, não, tá ruim na minha boca. E eu, por que que eu confiava nele? Porque toda vez que eu ia dar medicação, ele falava, já tomei. Ele sempre acordou primeiro do que eu. Tomava medicação, tomava o cafezinho dele. E aí, ele sempre acordava cedo. Como eu confiava nele, porque tomava, eu fiquei tranquila. Mas nesse dia a gente saiu cedo. Então eu fui atrás da medicação. E quando olhei o corpinho, não tinha nada. Eu falei, olha, filho, se você não morreu até hoje, tu não vai morrer até amanhã, não. Porque a médica foi bem clara nas suas palavras. Se ficar um dia, as plaquetas despenca e não sobrevive. Eu vivia de uma forma tão assustada que eu não sei explicar. Eu vivia o tempo todo gemendo igual Ana. Porque se ele quebrasse um membro do corpo, se ele batesse a cabeça, ele morria. Se ele tivesse um corte mínimo, ele morria. Se acontecesse qualquer coisa, se ele tivesse uma febre, ele poderia morrer. Por quê? O sangue dele não estancava. Se tivesse qualquer cortinho, o sangue ia sair todo de vez. Então, ele viveu praticamente numa bolha. Eu vivi esse perigo, eu vivi assustada. Eu vivi nesse processo. E quando eu tirei a roupinha dele, não tinha hematoma. No outro dia, eu mandei o pai levar para fazer um exame e as plaquetas deles estavam em 125. E aquilo me surpreendeu. Eu falei, já que sem tomar, subiu e Deus tinha falado que estava me dando a vitória naquele dia. E eu, ao ver o remédio, eu tinha esquecido do recado que eu tinha recebido logo cedo. E eu tenho o costume de estar sempre meditando na palavra. E eu passou dias, mais ou menos uma semana, eu leio na palavra, adormeci, e eu tive um sonho com uma amiga minha, mulher de Deus, que ela me prometeu que ia louvar 1000 hinos em favor da saúde do meu filho. E ela adorou 1000 hinos ao Senhor. Oh, maravilha. A palavra do Senhor diz que tem amigo que é mais chegado que irmãos. E essa amiga falou que ia louvar 1000 hinos ao Senhor em prol da vida dele. E ela louvou. E eu tive um sonho profético. Ela, ela chegava na minha casa e um menino brincando ao redor dela. E ela falou, Ismaelzinho, como está você? E ele olhou para ela e falou, minha mãe não te contou o testemunho de milagre? E eu acordei chorando, falando em línguas. E eu senti a presença. Eu fiz o exame e a plaqueta dele estava normal, 240. Aí eu te digo, Deus faz milagre, Deus surpreende, onde a medicina desengana, o médico dos médicos diz, tem saúde aí, tem milagre aí. E eu comecei a observar que Deus fez um milagre quando eu me desarmei. Eu falei, Deus, tome, tome porque o Senhor pode. E eu fiz um voto ao Senhor. É por isso que eu não rejeito, não é porque a irmã sabe, é porque eu amo Deus mais que a minha própria vida. Ah, é porque ele fez esse milagre na vida do seu filho? Não, é por antes disso. Ele me escolheu aonde ninguém me escolheria. Eu vejo, um mundo tão grande, milhares e milhares de vidas, e Deus olhou para você. Deus escolheu você para fazer parte do reino dele. Deus escolheu a mim para fazer parte do reino dele. Deus nos escolheu para nos colocar sentado no meio de príncipes e princesas. Está escrito aqui, ó, no Cântico de Ana. Deus nos escolheu. Olha que coisa linda e maravilhosa, né? Deus é o Senhor que tira a vida e dá vida, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. Quem é que tem o controle de tudo? Quem é que pode fazer tudo? É Deus.
E muitas das vezes nós estamos colocando a confiança da gente em alguém e a nossa confiança tem que estar no Senhor. O nosso gemido tem que chegar aos ouvidos do Senhor. Igual o gemido de Ana. O gemido de Ana chegou aos ouvidos de Deus sem palavra. O teu gemido tem que chegar aos ouvidos do Senhor. É você que tem que atrair a atenção de Deus para você. Tem vitória na minha vida e na tua vida que para a gente conquistar tem que ter renúncia. Louvado seja o santo nome do Senhor. E quando eu estava meditando na palavra para ministrar essa palavra de Ana aqui, louvado seja o santo nome do Senhor, foi hoje, né, que a irmã mandou para mim o tema e eu comecei a meditar hoje, foi rapidinho. Mas eu estava meditando em João 8. Louvado seja o santo nome do Senhor. Onde o Senhor diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus estava ministrando essa palavra, os doutores questionaram, mas nós não somos escravos para ser libertos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas o Senhor Jesus, ele falou, olha, aquele que comete pecado é escravo dele. E tem coisas em nossas vidas que nós temos que renunciar para provocar o milagre de Deus em nossa vida. E eu tive que renunciar ao meu eu de dizer, eu não vou mais pregar, eu não vou mais falar de ti. Por causa de quê? Se agradar alguém ou deixar de agradar. Jesus, nós vamos ver isso em João 8, que Jesus pegaram pedras para apedrejar Jesus, porque ele estava falando que ele era o Salvador. E pediram prova, por que você está dizendo que você é o Salvador, é o Libertador? Você está testificando de ti mesmo, como pode? Se está na lei que tem que testificar, tem que ser dois para testificar. E o Senhor Jesus falando, olha, eu testifico porque é a verdade. E Jesus, ele ensinou que ele não estava só, que o Pai estava com ele, que ele era a verdade, era o caminho da verdade. E quem conhece a verdade, luta, persevera, não desiste. Louvado seja o santo nome do Senhor. E quando eu estava meditando, eu falei, Senhor, o que o Senhor tem para nós? E o Senhor falou, tem gente do meio de nós, gente, irmãs da live, irmã do grupo, que precisa de renúncia. Tem coisas que precisa ser retirado. Tem egos que precisa ser tirado. Tem erros que precisa ser arrancado. Porque o único eu, o eu sou, é o do Senhor. O único eu que prevalece é o eu de Deus. Está acima de todos e de tudo, Ramanácia. Arimenecamandácia. E tem muitos Jonas também. Eu estou falando isso na direção de Deus, que está fugindo. Ramanagácia. Está com medo do que pode encontrar num determinado lugar onde Deus está enviando. Está com medo de falar, porque está olhando o status, porque está olhando. Jesus não olhou para os doutores da lei. Jesus não olhou para a sabedoria, para o entendimento que eles tinham. Jesus foi na sua simplicidade, na sua humildade. E ele falou, e ele ensinou. E Jesus te chamou, é do teu jeito, é na tua simplicidade, é na tua humildade. Jesus não me chamou e nem te chamou para agradar os doutores da lei, para agradar quem quer que seja. Jesus te chamou para ser referência. Jesus te chamou para agradar ele. Jesus te chamou para a glória dele. Jesus te chamou por misericórdia, para te conduzir a coisas grandes, a caminho grande. Então está na hora de deixar de ser Jonas, de fugir, de se tornar corajoso igual Paulo, que deixou, aleluia, de ser perseguidor e passou. Infelizmente é isso. Nós que servimos a Deus somos perseguidos. Jesus foi perseguido, será que eu e você não vai ser perseguido? Tem alguém que foi mais perseguido que Paulo? Paulo passou, louvado seja o santo nome do Senhor, por várias cidades, vários lugares, mais de 27 lugares Paulo foi ministrando a palavra. E o que me chama a atenção é que no meio desse lugar todo ele foi perseguido, ameaçado, foi preso, passou por todas as desavenças.
Mas ele foi acolhido na igreja de Filipe. Ele falou que o único lugar que recebeu ele com respeito, com carinho, foi em Filipe. Não procure honras de homens. Não procura exaltações de homens. Procure, em nome de Jesus, ouvir a voz de Deus. Procure, a palavra do Senhor diz que bem-aventurado é aquele que sofre perseguições por amor do nome dele, que sofre todo tipo de calúnia pelo nome dele. Então, vale a pena você ser perseverante. Vale a pena, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Você ser fiel ao Senhor. Deus não está procurando, aleluia, os bonitinhos, os que sabem falar. Deus está procurando é você mesmo, do teu jeito, na tua simplicidade, na tua humildade, para que Ele cresça, para Ele mudar vidas através de ti. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor chegou com mudança, com transformações. Eu contei esse testemunho resumido porque ele é muito grande. E tem muitas e outras coisas que o Senhor fez e é para a glória do nome dele. E eu louvo ao Senhor porque ele chegou mudando, transformando. E aquilo que parecia impossível diante dos meus olhos, Deus tornou possível. E Deus vai tornar possível coisas na tua vida, projeto na tua vida, saúde na tua vida, se você buscar, se você perseverar e se você for humilde para reconhecer quem é Deus e o que ele faz, como ele faz e o que ele pode fazer. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu louvo ao Senhor por sua infinita bondade, né? Por essa oportunidade, por essa riquíssima oportunidade de poder glorificar, porque eu estou glorificando ao Senhor, eu estou atribuindo ao Senhor o que ele merece, a honra, a glória, a gratidão, o reconhecimento que ele é soberano, ele é médico dos médicos, ele é o remédio, ele é a solução. E ele é o único que coloca um cântico novo em nossos lábios. E eu decreto em nome de Jesus que cada amanhecer o Senhor coloque um cântico novo nos teus lábios. Louvado seja o santo nome do Senhor. E eu encerro aqui a minha participação, porque se eu continuar falando, falar de Jesus é muito gostoso, eu me empolgo. E quando eu vejo passar horas, e eu peço perdão às irmãs, porque eu não sei quantos minutos eu poderia falar, e agora, quando eu vi a hora, Jesus, passou. Que a graça e a paz do Senhor continue em vossas vidas. Amém, amados? Que o Senhor possa falar Amém. mais.